Fala galera, eu sou o professor Asley de Sociologia, sejam muito bem-vindos ao XP Resolve. Hoje aqui com a prova do Enem 2021 de primeira aplicação, uma questão novamente, um dos grandes temas da prova do Enem desse ano, que foi sobre a ideia de cultura. E aí o que é muito importante que você entenda, existem alguns elementos sobre cultura que você não pode deixar passar na prova, mas uma habilidade que prevalece aqui, novamente, interpretação textual. E o texto ele coloca assim, ó, é um texto sobre o torém ou toré. E aí pode aparecer os dois tipos de grafia, tá? O torém dependia da organização familiar, sendo brincado por pessoas com vínculos de parentesco e afinidade que viviam no local. Era visto como uma brincadeira, um entretenimento feito para os próprios participantes e seus conhecidos. O tempo do caju era o pretexto para a sua realização, sendo chamadas várias pessoas da região a fim de tomar mocororó, bebida fermentada de caju. E aí o que é que você precisa? Professor, me perdi, fiquei confuso e tal, não sei o que lá. O que é que você precisa ficar atento, por exemplo? Esse toré ou esse torém é um tipo de dança, um ritual, e aí você pode perceber isso no texto, que é realizado, por exemplo, por diversos grupos indígenas que vivem, por exemplo, na região da Bacia do São Francisco. Então, dentro dessa ideia, é muito importante que você entenda, por exemplo, a ideia, por exemplo, e toda a relação com o Nordeste, e já é a segunda questão que cai sobre isso na prova do Enem desse ano, e como uma forma de resistência cultural desses povos, desses elementos. Então, dentro dessa ideia aqui, o que é que você precisa prestar atenção e o que você precisa ficar atento? Olha o que diz o comando, ó. O ritual mencionado no texto atribui à manifestação cultural de grupos indígenas do Nordeste brasileiro qual tipo de função? Veja, eu tenho todo o ritual do toré, ou do torém, e esse ritual, ele tem a função de quê? E aí logo de cara você percebe aqui e aí você percebe como é uma coisa feita pela família, para a família e para aqueles que são próximos. Então o objetivo aqui no final das contas de beber o mocororó, essa bebida de caju e tudo mais, é um tipo de relação principalmente ao estímulo à coesão social. Isso aproxima pessoas, isso aproxima grupos, isso mantém viva ou produz uma sensação de pertencimento a uma determinada comunidade. Entende? Eu não posso falar, por exemplo, em uma história oficial. Eu não posso falar em superação de uma atividade artesanal. Até porque, na verdade, faz parte também. A ideia de uma manipulação de memória individual, isso também não faria muito sentido, até porque daria um sentido negativo à coisa. E modernização do comércio também estaria totalmente fora de controle. Esse ritual, esse símbolo, assim como são muitos outros, é uma forma de manter viva essa cultura e aproximar e estimular cada vez mais a coesão social. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Valeu!